Bom, vamos ao nosso bate-bola com o Daniel Dourado, nosso comentarista aí da TV GGN para questões ligadas à Covid. Daniel, eu vou só passar primeiro aqui para os nossos espectadores aí alguns gráficos que a gente trabalhou aqui em cima das bases de dados disponíveis. Um é o aumento, é a média semanal em relação a 10 dias antes aí, mostrando que você tem um crescimento em todas as áreas. Pega que a Paraíba está crescendo 100% em casos, notificações. São Paulo, que é mais baixo aqui, mas está crescendo 48%. Ou seja, cada semana a média aumenta, de notificações aumenta 48%. Aqui um outro dado sobre a evolução dos casos. Bom, você tem Amazonas, Ceará, que é um horror, mas São Paulo e Rio de Janeiro também continuam crescendo. Aqui é o óbito, a média semanal em relação à média anterior. Você vê que São Paulo, você está tendo um crescimento aí dos óbitos de 24% na média em relação a uma semana antes. E se pegar nos últimos 10 dias aqui, a diferença você caiu de 27,9 para 24,4, é um dado muito elevado ainda, né? E, finalmente, uma correlação de casos e óbitos. Pegou a média de crescimento, de notificações diárias de casos e de óbitos, a média semanal, aqui em São Paulo, no Brasil, e é uma correlação muito estreita em 8 dias. Ou seja, se você tiver em 8 dias tiver um pico aí de novos casos, em 8 dias você está tendo lá na frente já óbitos, né? Quer dizer, entre o óbito e o caso você tem hospitalização e tudo, né? Como é que você está vendo esses indicadores aqui em São Paulo, Daniel, para justificar um relaxamento do isolamento? Oi, Nassif, tudo bom? Pessoal que está nos vendo. É o seguinte, eu tenho visto com muita preocupação esse movimento pela reabertura, né? A gente está vendo isso em São Paulo, está vendo em outros municípios, alguns estados falando em reabertura, e esses dados aí nos mostram o contrário, que se os casos estão aumentando, a gente está vendo aumento de casos, aumento de óbitos, isso sem contar a subnotificação, né? É um sinal claro de que a epidemia não está controlada, né? Isso é uma coisa que, enfim, é evidente, né? A gente está vendo os casos aumentando, não tem como dizer que a epidemia está controlada. Os epidemiologistas costumam dizer que a gente só sabe quando foi o pico da epidemia depois que ela passou. Mas, com certeza, ele ainda não passou, porque cada dia a gente está vendo aumentando os dados. Eu tenho dito sobre isso. Pegar o exemplo de São Paulo, né, que apresentou aquele plano de reabertura na semana passada, e eu falei bastante sobre isso. O governo apresentou um plano de reabertura, algumas prefeituras já começam assim, motivadas por esse plano, pensar em reabrir setores do comércio, mas acontece que ele não apresentou os dados mais importantes, que são o número de reprodução, e eles têm esse dado, que é quanto a gente sabe que cada pessoa está transmitindo. Assim, aquele que a gente indica pela letra R, né? O número de reprodução que indica quantas pessoas estão sendo contaminadas, né? É uma estimativa, isso é um modelo matemático, enfim. Mas tem maneira de fazer isso justamente pelo número de casos e pelo número de óbitos, que é um dado mais confiável, né? E a prefeitura, falando aqui da prefeitura de São Paulo, não está apresentando esses dados. Ou seja, eles têm esse dado, óbvio que eles têm, né? Então, acho que a gente precisa cobrar que os estados, né, que vão falar em reabertura, as prefeituras falam, vamos reabrir. Então, a gente fala, olha, apresenta aqui qual é o número de reprodução, porque com isso a gente consegue saber quais são os novos casos projetados, por exemplo, para os próximos dias, para saber se cabe dentro da rede de assistência. Porque eles estão falando assim, olha, no caso de São Paulo, né, falando desse plano, aqui a nossa capacidade de ocupação, taxa de ocupação de leitos está em 80%. Ou seja, primeiro que 80% não é tranquilo, é preocupante, porque se aumentar um pouquinho, você já, daqui a pouco não tem vaga mais. Só que você tem que comparar esse 80% com quantos casos você espera daqui a 2 semanas, 20 dias, né? Porque senão, se você não projeta isso, na hora que chegar, não dá mais tempo, né? Na hora que chegar daqui a uma semana, 2, os leitos já vão estar ocupados. Então, isso Daniel, eu acho preocupante. Outro dia, o Paulo Lotufo, ele disse o seguinte, essa relação oferta e demanda, se você aumenta a oferta em um determinado momento, você pode ter uma folga, mas o dado relevante que não é divulgado é demanda. Quer dizer, qual que é a procura por leitos de hospital, que isso ainda não é divulgado também, né? É isso que eu tenho falado.
Porque a maneira, a gente pode até olhar agora e dizer, olha, a demanda atual, hoje, no dia de hoje, está cabendo dentro da oferta. Né? Isso não é verdade para todos os municípios, mas vamos dizer que seja para algum município. Só que esse dado ele é relevante para hoje. Se eu quero falar em reabertura, eu tenho que saber qual é o controle que eu vou ter dos casos futuros. A única maneira de saber isso é exatamente divulgando esses casos projetados. É o tal do R, que é o número de reprodução. Por que eu estou frisando nisso? Porque a gente sabe que a curva ela é exponencial. O ponto de corte do número de reprodução é 1. Se está acima de 1, mesmo que seja 1,1, que é o que estava no município, eles divulgaram semana passada que no município de São Paulo estava 1,1. Ainda não dá para reabrir, porque se está acima de 1, qualquer valor significa que os casos estão aumentando, a curva exponencial. Só para dar um exemplo, os países na Europa, vou pegar aqui o exemplo da Alemanha, que começou a falar em reabertura, eles esperaram o número de reprodução ficar entre 0,6 e 0,7, ou seja, bem abaixo de 1, por pelo menos 2 semanas. Então, assim, se eu quero falar em reabertura, eu tenho que garantir que eu não vou ter casos novos daqui a 2, 3 semanas. Porque senão, é isso que você falou. Eu não estou dizendo a demanda. Se eu abro agora, com certeza, essa demanda vai aumentar daqui a 2, 3 semanas. Então, a gente tem como projetar. E acho que é importante a gente frisar. Tem curva epidemiológica, a gente tem como projetar, a gente tem que cobrar os governadores, os prefeitos, os secretários de saúde que estão falando em reabrir, falar, então mostra aqui, para a gente poder comparar com a capacidade de leito. Né? Daniel, um outro dado que eu peguei aqui, em vez de pegar por município, pegar por regiões, para ver essa proporção de casos por 1 milhão de habitantes aí. São Paulo, realmente, a média é mais baixa, mas se pegar o ABC está entre as 10 ou 15 regiões, das 400 e tantas regiões aí do país, com o maior número de incidência. O fato de você ter regiões contíguas aí tem que contar também, né? Ah, sim, claro. É isso que a gente tem falado sobre essa questão de reabertura. A gente já está usando o exemplo de São Paulo, mas outros estados podem estar com essa ideia de colocar um município vermelho e outro município exatamente do lado amarelo. Aí, assim, não faz sentido, a gente não tem fronteira. Como é que você vai impedir a pessoa que está no município de circular para o outro? Então, assim, a circulação vai aumentar geral, vai aumentar os casos em todos. Né? E funciona, é o que você falou, funciona como região de saúde. A maioria dos municípios, isso é um dado que a gente tem falado também. Tem muito município que não tem leito de UTI. Sim, porque na lógica do SUS é regionalização. A gente tem que olhar para a região de saúde, os leitos daquela região de saúde. Se um município lá na ponta reabrir, vai aumentar os casos, ele vai saturar a rede da região inteira. Então, isso precisa ser pensado também. Não faz sentido olhar só para o município. Deixa eu perguntar uma coisinha. Dentro do DataSUS, tudo tem algum levantamento de oferta de leito de ocupação por região de saúde, não? Então, esse dado a gente está tentando buscar, assim, não é um dado fácil de fazer, não. Tem por município, mas por região não, porque o mapa de regionalização é feito por cada estado, né? E os estados não estão divulgando isso, infelizmente. Eu olhei na de São Paulo, né? Estou falando de São Paulo. Eles não colocaram esse dado, não disponibilizaram. Seria muito outra coisa para a gente cobrar também, né? O pessoal apresentar os dados dessa maneira, né? Porque, afinal de contas, eles estão usando como elemento casos para falar em reabertura, a gente precisaria ter esse dado, né? Precisa ser mostrado para a população. Né? Então, eu sugiro um desafio aí para nós aí, para a gente convocar um conjunto fazer uma pesquisa, você passa os nomes dos matemáticos e tudo, para a gente identificar 5 indicadores relevantes que não estão sendo divulgados. Uma boa, eu vou passar. O principal é esse que eu falei, é o número de reprodução, o R. Isso precisa ser divulgado. Né? A Secretaria de Saúde tem esse elemento, tem esse dado, né? Tem que apresentar. A gente está vendo os outros governos da Europa, todos apresentaram. Né? E todos, como eu falei, todos ficaram entre 0,6 e 0,8 durante pelo menos 2 semanas para falar em reabertura. E eu acho que é importante falar o seguinte, até agora, nenhum país, nenhuma região que conseguiu abaixar de 1 fez isso sem lockdown. Todos que conseguiram foi com lockdown, né? Foi com o bloqueio, né? O isolamento mais intenso. Esse isolamento mais ou menos, que a gente está vendo na maioria dos municípios do Brasil, nenhum conseguiu abaixar suficientemente. E pelo que você está me informando aí, esse R aí é função da taxa de óbito e taxa de notificação. São esses 2 indicadores que permitem chegar matematicamente ao R?
Então, enfim, é um cálculo, é uma projeção matemática, né? Ele pega pela quantidade de casos novos e pela quantidade de óbitos. Por que é mais fácil pelos óbitos? Porque o óbito é menos, é um pouco também subnotificado, mas é menos subnotificado do que casos confirmados. Então, como a gente tem uma estimativa baseada em casos conhecidos, por exemplo, você pega lá o exemplo da Coreia do Sul, né, que testou mais gente, a gente tem um índice de óbito mais próximo do que a gente imagina que seja o real. Né? Então, usando essa estimativa, dá para você projetar pela quantidade de óbitos quantas pessoas estão sendo contaminadas. Né? E aí faz lá uma derivação matemática e aí eu consigo estimar quanto que o R significa isso. Cada pessoa que é infectada, ele propaga a doença para quantas pessoas. Se for mais de um, significa que a epidemia vai aumentar. Não tem outro caminho. Enquanto ele estiver acima de um, ele vai aumentando. Então, esse é o dado. Por isso que é importante ver o número de óbitos, porque a gente acredita, né, enfim, é um dado isso, que óbito é menos subnotificado que casos, né? Ainda mais uma doença que tem muito assintomático, como é o caso da Covid-19. E aí o que precisa chamar atenção é qualquer pequena diferença nesse R, por isso que é importante isso ser calculado de tempos em tempos, pelo menos semanalmente, ou até menos tempo se der, porque qualquer variação pequenininha, se ele sair de 0,95 para 1 ou para 1,05, isso aí já significa uma quantidade grande de casos, porque é curva exponencial. Né? Então, é por isso que eu digo, os países todos que adotaram deixaram baixar lá embaixo, 0,6, 0,7, 0,8, segurar isso por 2, 3 semanas, aí sim você pode pensar em reabrir, porque eu sei que se por acaso ele chegar e se aproximar de novo de 1, dá tempo de adotar uma medida. Se eu chegar, né, se eu chegar assim, chegou em 0,9, então já vou reabrir, é imprudente, porque aí, se semana que vem, porque quando você reabre, ele aumenta, não tem outro jeito, porque a gente sabe que a disseminação do vírus aumenta com a circulação de pessoas. Se eu reabro com 0,95, a semana que vem ele pode chegar em 1,2 e já começa a aumentar de novo. Então é por isso que é prudente segurar, né, mais tempo possível, e por isso que eu chamei a atenção. Todos os países que conseguiram fizeram com lockdown. E é isso que eu tenho falado. Nem, assim, são poucos os municípios que fizeram lockdown no Brasil, né? Poucas capitais e poucos municípios. Né? Então, se isso não for adotado, a tendência é que a gente fique aí arrastado com a epidemia, com o isolamento mais ou menos, e a epidemia vai indo, vai segurando. Enfim, vamos continuar precisando de isolamento por muito mais tempo. Tá certo, Daniel. Obrigado então, pelos esclarecimentos aí. Valeu, Nassif. Estou à disposição sempre. Um abraço.